Fala galera, recentemente saiu aí o novo filme do Mario, Mario Galaxy. E esse filme acabou reacendendo aí várias polêmicas do passado, tá? Uma, inclusive, que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como a crítica às vezes estraga coisas boas por dar avaliações ruins. Eu vou deixar aqui o link pra vocês, né? Mas também sobre os limites aí do fanservice, sobre quão profunda precisa ser uma história, uma narrativa, como você distinguir aí o que é um filme para adulto, para criança, tem como ser para agradar todo mundo. Eu assisti o filme na estreia e adorei, tá bom? Já vou deixando claro aqui já para quem tá no começo do vídeo que eu não sou um cara que vai falar mal. Vou falar sim dos pontos negativos, com certeza, que tem, tá? Mas eu tô vestindo a camisa de nintendista aqui literalmente, né? Mas não é por isso que eu não vi as partes que tem, assim, alguns problemas, tá? Mas também não é por isso que é ruim, como a crítica afirmou. Chegando até aí nota 45 no Metacritic e 35% aí no Rotten Tomatoes, então assim, será que é ruim assim? Então eu vou falar aqui os pontos fortes, pontos fracos, que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu senti lá no cinema, e também vamos olhar alguma dessas críticas, o que o pessoal escreveu lá, e eu vou comentar a respeito, se tem algum sentido, até que parte é verdade ou não. Então, bora conferir! Olá, eu sou o Duque. Eu jogo os jogos da Nintendo desde criança, joguei muito desde o primeiro jogo do Mario, e aí jogo até hoje os jogos atuais do Mario e das suas franquias e da Nintendo em si. E eu vi o primeiro filme e gostei, então quando saiu o trailer do segundo eu já tava hypado, e eu não podia perder de jeito nenhum. Esse segundo filme expandiu aí realmente o universo, até literalmente, do primeiro. Trouxe aí muitos mais personagens, veículos, poderes diferentes aí que os irmãos Mario usam normalmente nos jogos, tá? E, claro, que também expandiram bastante, trouxeram muito fanservice e easter eggs. E logo que saiu, a crítica caiu em cima, falando um monte que era uma história muito boba, muito fraca, que se apoiava exclusivamente em cima de personagens consagrados e da nostalgia. E eu vou falar pra vocês, é um pouco verdade, tá? Até aqui, na verdade é verdade, tá bom? A história é boba? Bom, sim. E daí? Se apoia em personagens já consagrados e tudo mais? Sim. Se apoia em fanservice e easter eggs? Sim. O filme é ruim por causa disso? Não. E vou dar um exemplo pra vocês, tá bom? Porque eles falaram que, assim, se não fosse esses personagens, não ia funcionar. Claro que muita gente vai pra ver os personagens da Nintendo, porque é o personagem da Nintendo, né? Entretanto, a sala de cinema que eu fui estava lotada e tinha gente de todas as idades. Tinha criancinha e tinha vovô lá dentro que com certeza muitos ali não eram jogadores de videogame, não jogaram, não conheciam os personagens, não conheciam as 1 milhão de referências que tinha na tela. E mesmo assim estavam se divertindo pra caramba. Não vi ninguém levantar no meio da sessão e ir embora, como eu já vi acontecer em vários filmes consagrados, filme que ganhou Oscar, já vi gente levantar no meio da sessão e vazar. Aqui não, todo mundo tava feliz, com um sorriso no rosto, assistindo, acabou o filme, todo mundo felizaço e comentando. Teve fila depois do filme para tirar foto na frente do pôster. E por falar em pôster, como eu fui ver na estreia, eu ganhei um pôster, não um pôster oficial lá que tava na sala de cinemas, mas um pôster especial aqui, ó, coisa mais linda, ó, com um cogumelo. Não é o Toad, tá, galera? Apesar de todos os cogumelos são igual, né? Esse é outro cogumelo que não é o Toad, que tá vestindo aí um pijaminha do Mario e segurando uma pelúcia do Mario no braço. Esse personagem aparece no filme, essa é uma referência a uma cena do filme que é uma cena engraçada. Mas então, vamos dar um exemplo aí, né? Como sobre, a história é bobinha e tal, não sei o que, é só pra criancinha. Não, galera, tá? Assim, eu mesmo, apesar aí de aparentar 17 anos, como vocês podem ver. Cara, em 17, os pais nem sabem que vai saindo. Na verdade, eu já passei dos meus 40, né? E aconteceu que na semana da estreia eu tava recebendo minha mãe aqui na minha casa e eu falei, mãe, vamos lá ver o filme do Super Mario comigo? Ela falou, é aquele joguinho que você jogava, né? Eu falei, jogo até hoje tem jogo. Ah, não, eu quero ver o filme sim. E ela se divertiu horrores, ficou feliz, ficou comentando depois uns 2 dias, falou, nossa, foi legal, né? Foi engraçado aquela parte, não sei o quê. E cara, o único personagem ali que ela conhecia era o Mario. Não pegou nenhuma referência, nenhum easter egg e mesmo assim se divertiu. Então assim, é aquele filme, galera, pra família inteira. A gente via lá, como eu falei, ia lá a criancinha, com o papai, com a vovó, tava assim, ia de galera. E todo mundo saía feliz e com um sorriso no rosto. Então vamos lá.
A história é fraca? É. Poderia ter sido melhor. O plot todo, do começo ao fim, assim, o plot mesmo principal, é bem interessante, mas foi mal trabalhado. Justamente porque foi tudo assim, aquela sensação de que foi muito jogado, muito rápido. E porque eles queriam postar ali um monte de coisa, mostrar um monte de personagem, mostrar um monte de easter egg, mostrar um monte de coisa. Inclusive teve muita referência a outros jogos, a consoles da Nintendo. Então, assim, teve referência a videogames, a acessórios de videogame antigo. Então, pra quem é fã, assim, de videogame retrô, pirou, assim, tinha aqueles acessórios esquisitão, que às vezes não são tão conhecidos, e que você fala, nossa, não acredito que isso tá aí, né? E também a mesma coisa, teve personagens de videogame antigo, teve personagens de videogames novos, que não são da franquia Mario. E teve muitos personagens e localidades do Mario. Até, inclusive, Mario Galaxy foi um nome ali meio engraçado, porque assim, claro, porque se passa no espaço e tudo mais, mas não em si tem a ver só com o jogo Mario Galaxy, tá? Tem muito a ver, assim, com Mario Odyssey e outros jogos da franquia. As trilhas sonoras também, pra quem jogou os jogos, ia ver que várias musiquinhas iam mesclando pedaços de diferentes jogos da franquia. Então, assim, eles fizeram realmente muita referência e muito fanservice, que foi, assim, bem-vindo pra quem conhece e realmente pode ter causado alguma estranheza ali, passou batido pra quem não conhecia, né? Então, assim, teria a agregar mais pra quem conhecia esse universo. Mas o jogo em si tá com as animações lindíssimas. Eu gostei muito dos efeitos, a estética toda, feito do jeito como foi animado. As cenas de ação, cara, tem muitas cenas de ação e são muito bem feitas, com coreografias bem elaboradas. Tudo assim, aquele negócio, cara, cenas que lembrava ali Matrix, Exterminador do Futuro e outros filmes de ação consagrados, tá? Umas cenas bem legais mesmo, eles souberam fazer, passar realmente empolgação, assim, pra você ver. E aí tá um exemplo, né? A gente sempre viu aí vários filmes de ação que não são lá grande coisa pela história, você vê pela ação. E sempre fizeram sucesso. Tá aí até hoje saindo aí, de vez em quando, um Mercenários, um filme desse tipo, que você vê lá pela porradaria mesmo, né? Tiro, porrada e bomba não faltou nesse filme. E cogumelos. E diferentes acessórios e poderzinhos aí das franquias, né? Mas assim, teve muito personagem, então teve pouco tempo pra trabalhar eles. Teve vários que teve, assim, uns desenvolvimento de relações, assim, entre eles, que ia ser muito legal de ser trabalhado melhor e que não teve tempo. Infelizmente, tá? Um dos plots ali principais ali que começa a acontecer no meio da história, pro final, acabou sendo meio jogado e podia ter um potencial muito bom. Talvez para um filme mais longo, eu entendo que é por causa de animação e tudo mais, e eles querem vender um monte de ingresso, então tem que ser curto, tem esse negócio todo, né, de Hollywood. Mas provavelmente seria melhor trabalhado se tivesse mais tempo, ou se tivessem dividido em 2 filmes, sei lá. Então a história também deu essa sensação, principalmente no arco final ali, que foi bem jogado. Mas uma coisa que as pessoas esquecem muitas vezes é que o objetivo de uma mídia aí, de você fazer um entretenimento, é entreter, não é mesmo? E esse filme cumpre isso com maestria. Como eu disse, eu não vi ninguém saindo triste, reclamando ou bravo do cinema. Os críticos aí que estão dando nota ruim, né, cara? O cara tá ali acostumado a ver 1 milhão de coisa bitolada. O mesmo cara que escreveu a crítica, às vezes, num dos ganhador do Oscar cabeçudo lá, veio escrever pro negócio do Mario. E ele vai, não, faltou enredo, desenvolvimento de personagens, faltou um plot, faltou... Pô, nem todo filme precisa ser um Donnie Darko da vida aí, um Seven, os 7 Crimes Capitais, pra ter aquele plotzão, né, cara? O principal é entreter, né? E infelizmente parece que eles não entendem isso. Claro que existem comparações daí com outras animações, por exemplo, da Pixar, que tem vários que são cabeçudo e que entretêm e tal, mas muitos desses aí eu tenho um sentimento de que é mais pra adulto às vezes do que pra criança e tem menos isso de agregar a família. Por exemplo, sei lá, um Soul ou um Divertidamente. As crianças vão ver 1 ou 2 cenas ali que vão se divertir pelas cores, pela correria, mas tem muito assunto ali, muito diálogo, muito texto ali profundo que a criança não vai estar entendendo nada, né? Vai estar totalmente perdida. O filme do Mario agrega mais isso de todo mundo conseguir assistir. Se você quiser ver uns filmes com história de videogame, né, que mais cabeçudo, tem ali o famoso ali Detona Ralph, que ele mostra ali, ele cumpre esse papel de ser ali divertido e ter uma história realmente legal, eu gostei bastante. Se você quiser uns negócios mais dramático, cabeçudo, a gente tem o do Gran Turismo, por exemplo, que conta a história real do cara que era jogador do simulador de corrida e acabou virando um piloto da NASCAR. Tem o do Tetris, que a galera fala super bem, que fala sobre o desenvolvimento da história do Tetris, não sei o quê. E eu assisti recentemente um que é o
Grand Theft Auto Shakespeare. Esse aqui é cabeçudo pra caramba. Esse aqui os críticos adoraram, inclusive. Que é sobre uns caras, um ator e um diretor que durante a pandemia, os teatros tudo fechado, eles eram uns caras de teatro, resolveram fazer uma peça do Shakespeare dentro do GTA Online. Cara, a história é bem interessante mesmo, bem legal. Mas, se você quer só se divertir, cara, assiste esse novo filme do Mario que você vai gostar. Se você gostou do primeiro filme, você vai adorar esse filme. Se você gosta dos jogos e da franquia dos personagens, você vai adorar também. E agora vamos dar uma lida em algumas críticas aí do que os críticos falaram e eu vou dizer se é verdade, se não é. Vamos lá. Nota caiu, tá 37 no Metacritic agora. A última vez que eu vi tava 40 e pouco. Vamos lá, a IGN disse aqui, ó. O Super Mario peca numa falta de uma história engajadora. É verdade, eu já tinha falado isso pra vocês. É lotado de easter eggs, se apoia num monte de easter eggs, é verdade também, eu falei isso. Mas no total não é uma coisa ruim, eles deram nota 6, tá? 60. Ó, o DAV Club disse aqui. O Super Mario Galaxy não teve a paciência de desenvolver e trabalhar as relações de personagem, o que eu também já tinha dito, que é verdade. E o plot é muito simples e faltou desenvolvimento. Faltou a motivação dos personagens. Ok, é verdade também. Eles deram nota 50. Boston Globe deu nota 50 também e disse: o filme poderia ter sido pior. Poderia. E que eles têm esperança de que a sequência inevitável, que vai ser o terceiro filme, seja melhor que este. Nós também esperamos que seja melhor, mas se for nesse nível já tá bom. The Travel's Take também deu nota 50, tá bom? Diz que é bom para os fãs e doloroso para os novatos. Não acho, aqui eu discordo, como eu falei, eu levei minha mãe que não conhecia nada e adorou, e tinha um monte de criancinha lá que adorou também o filme, nunca tinha visto nada. Teve vários pais que foram obrigados a ir junto aí com os filhos e avós e etc, e todo mundo saiu com um sorriso no rosto. New York Times deu nota 30, hein, galera? Vamos ver isso aqui. Segundo o New York Times, esse filme é mais chato e vazio do que o seu predecessor, o primeiro filme. New York Times, nota 30. New York Post, nota 25. Cara, claro que não tem nada pra se gostar ou se admirar nessa galáxia expandida. Faltou confiança no desenvolvimento. E parece ali uma água com açúcar, como alguns filmes da Disney feito pra ser lançado e vender. Cara, nota 25, galera. Esses dois últimos aqui foram bem injustos, tá? Então, como eu disse pra vocês, no passado eu já fiz um vídeo aqui sobre como a crítica estraga, às vezes, jogos bons, por exemplo. Eu vou deixar aqui pra vocês no relacionado. Se você viu o filme, deixa no comentário aqui o que você achou. Se você não viu, eu aconselho que veja. Eu gostei do filme. Veja lá pelos seus próprios olhos, não vai atrás de crítica, não. E é isso, obrigado por ficar até aqui. Deixa seu like, se inscreva se ainda não for inscrito. E se você gostou do meu bonezinho que eu tô usando aqui, eu tenho esse aqui do Mario, eu tenho também o do Luigi. Eu vou deixar o link pra vocês aqui de afiliados. Se você comprar, você dá uma ajudinha pro canal e o preço é baratinho, é cerca de R$30. Eu andei postando nos grupos lá, essas fotos, nos grupos de videogame que eu faço parte com boné, e muita gente ficou pedindo pra mim o link. Então eu vou deixar no comentário aqui também. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e até o próximo. Tchau, tchau!